vamos lá, né? Vamos começar a trabalhar. A gente já teve aqui uma abertura fantástica, onde a gente pôde aí observar que aquela coisa, né? Não estamos sozinhos nesse desafio, né? O setor financeiro é um grande exemplo e uma grande referência, inclusive internacional, sobre como nós estruturamos as nossas operações, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Quer dizer, o Pix é um sucesso. A gente sabe o quanto que isso hoje, né, tem de importante para o nosso processo de bancarização, mas, ao mesmo tempo, vira uma janela de vidro, vira um telhado de vidro. Então, tudo que é inovação hoje traz desafios de segurança, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Como a segurança pode acompanhar o ritmo da inovação. E esse ritmo não depende de nada, não depende nem do próprio negócio. Ele acontece por osmose, como eu costumo dizer, né? E quando a gente olha, já tem a Shadow AI, já tem um monte de gente usando a inteligência artificial. Talvez o comitê não esteja formado ainda internamente dentro da empresa, talvez as normas, o guia de boas práticas não esteja acessível para todos os colaboradores, mas ela já está sendo utilizada. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário. Todos os nossos painéis do Security Leaders contam sempre com a curadoria de um dos nossos parceiros, que são os nossos líderes, né? Então, nesse painel, a gente contou com a curadoria do Fábio, da TIM, que está aqui ao meu lado. A gente estruturou aqui os tópicos, o Fábio deu lá o check, acrescentou outros pontos, para a gente poder trazer algo bem próximo da realidade de vocês que estão no front. Então, agradeço aí pelo Fábio, agradeço também a todos os participantes que vão estar aqui contribuindo, né, com as suas visões. Vamos para a abertura, Fábio? Bora lá. Temos aí o slide do Fábio. Bom dia, obrigado, Graça, mais uma vez por esse convite. Cada ano que passa, isso aqui fica mais interessante, né? Mais um ano aqui que a gente está junto nossa, cada vez mais com temas relevantes, com temas que fazem parte das nossas discussões do dia a dia. Então, parabéns pelo evento. Falando do tema aqui de IA, né? Até um ano atrás, 2 anos atrás, eu diria que a gente tinha muito hype ainda, muita coisa, a gente não sabia exatamente quais eram os riscos, né, de forma clara, que a gente iria correr com essa tecnologia emergente que estava surgindo. Nós participamos aí, quem participa de eventos, RSA, alguns outros, Black Hat, entre outros eventos, a gente vinha muita necessidade, muita correria ali para trazer o tema na mesa, mas, de fato, nada de concreto. Eu diria que esse ano mudou, né? Esse ano, quem participou desses eventos já percebeu que tem muito mais certeza do que a gente está trazendo aqui. A gente está conseguindo enxergar muito mais os riscos, já temos frameworks, já temos ferramentas, ou seja, agora a discussão fica mais séria, né? Então, se puder passar aqui, eu preparei aqui, primeiro eu trouxe um estudo, que é um estudo da Cyber News, para iniciar aqui a provocação, tá? Esse estudo, para que depois quem quiser olhar, é interessante, eles fizeram com várias empresas de setores diferentes e de pessoas em áreas diferentes. Isso lá nos Estados Unidos. E aí alguns dados me chamaram a atenção. Primeiro, 59% dos empregados que participaram dessa pesquisa, eles falaram que utilizam IA não autorizados pela empresa. 59%. Desses 59%... Dado altíssimo, né? Não é? Desses 59%, 75% deles admitiram que usam dados sensíveis compartilhados dentro dessas plataformas. Então, aí já traz para a gente a materialização desse risco, que a gente já vem discutindo isso já há algum tempo, né? Então, por que isso acontece? Primeiro, porque a parte de tecnologia, as empresas elas têm ali uma área de tecnologia que deveria estar conduzindo o tema da IA. Como que a IA vai ser empregada dentro da empresa? E a área de tecnologia tem um funil, porque ela tem recursos limitados. E esse funil só vai trazer para dentro dele aquilo que a gente tem claro, o ganho, que a gente tem de forma objetiva, o que aquela iniciativa vai trazer para a companhia. E o que não está dentro do funil? O que não consegue comprovar? As áreas de negócio estão sofrendo uma pressão para inovar. Todo mundo quer inovar. O IA é uma tecnologia, como que eu posso dizer, democrática. Todo mundo tem acesso a essa informação, todo mundo já está ali conectado com o IA e quer trazer isso para dentro da área dele. E aí, a tecnologia da empresa não priorizou aquela iniciativa que a área de negócio está fazendo, o que eles fazem? Vão direto,
né? O que a gente chama aí do Shadow AI. Se puder passar o próximo slide. Trago aqui mais 2 aí, por favor. Bom, primeiro, inovação sem direção. Então, a primeira coisa que chega por conta dessa situação é a inovação sem direção, né? Desinformação, muitas vezes iniciativa sem propósito, porque não entrou no funil de tecnologia, que era o funil que ia trazer propósito, ou que ia mensurar e colocar de forma prática para as empresas. E isso aí surge o Shadow AI, né? Esse é um dos primeiros desafios. O segundo, se puder passar o próximo, nós estamos falando aqui do paradoxo da segurança. A área de segurança também é uma área de tecnologia. Então, além da pressão por inovação, por redução de custos por uma resposta mais rápida, nós também temos uma pressão por sermos uma área tecnológica. Então, né, vem aquilo, vocês de cyber ainda não estão usando IA, por que não estão usando IA? Quais são as iniciativas de cyber dentro desse tema? Então, segundo ponto preocupante. Puder mostrar bom, e aí eu finalizo aqui com o triplo desafio da defesa, né? A gente tem um desafio aqui de risco, defesa e eficiência, né? A gente está falando de controlar o uso desenfreado da IA dentro das áreas. A gente está falando de defender contra ataques enriquecidos por IA. E aí, do lado do atacante, sim, esses têm propósito. Nós estamos falando de novo, né? De uma tecnologia que é democrática, é fácil acesso, é barata e está na mão de quem tem um propósito claro, né? Que é tirar vantagens ilícitas. E por último, o nosso desafio de automatizar, de reduzir custos, de contra-atacar essa IA que está vindo contra nós de uma maneira mais rápida e mais tempestiva. Então, assim, esse é o contexto geral que acho que pode permear aqui as nossas discussões. Então, volta a bola para você, Graça. A batata quente aqui para poder iniciarmos aí a discussão. Tá ótimo, Fábio. Excelente cenário que você trouxe. E para facilitar, eu dividiria, né, hoje as questões em geral envolvendo IA, do ponto de vista de cibersegurança, em 2 aspectos, que é o que a gente vai tratar aqui, né? O primeiro aspecto é exatamente, e foi muito bem colocado aqui pelo Fábio, de como a segurança consegue lidar com essa inovação, levando dentro desse time, né, necessário a segurança, os aspectos, as boas práticas, para que realmente a gente não veja cenários como ele está mostrando, que é o que está acontecendo hoje na realidade. Então, é esse papel da segurança que a gente vai falar um pouco aqui quando a gente olha IA. E depois, o quanto que a segurança está se apropriando da inteligência artificial na sua própria área de cyber, né? Esse também é um grande desafio hoje, precisa de pessoal especializado. As ferramentas, quase todas elas têm IA, LLM. A gente não está falando de automação, gente. A gente está falando de autonomia. É outro patamar. Então, a gente sabe que tem aí uns degraus a serem, né, calcados. Então, vamos olhar esses 2 lados. Para complementar aqui e começar a nossa discussão, o Fórum Econômico Mundial mostrou 2 percentuais muito interessantes. 66% dos líderes empresariais ouvidos consideram a inovação, a IA, a inovação de maior impacto. Então, depois da internet, é a revolução realmente que a gente está acompanhando. Mas, em contrapartida, apenas 37% das empresas têm processos efetivos de segurança cibernética. Então, a gente vê uma dicotomia muito grande entre a expectativa do negócio, a visão que o negócio tem sobre a importância da IA no aspecto de inovação e o quanto que realmente a cibersegurança está atuando. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer para o Alan, aqui do Boticário, é o seguinte, Alan. Como equilibrar a inovação com segurança? Como é que vocês estão trabalhando isso dentro do Boticário hoje? O que você pode trazer de insights aí para a gente, da tua experiência? Joia. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito honrado estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento e aprendendo também com vocês. Lá no Grupo Boticário, a gente é uma empresa multicanal, né, multimarcas, e a gente olha ali
diversos segmentos de mercado, desde venda direta, varejo digital, enfim. O nosso escopo de negócio é bem amplo. Dentro da nossa diretoria de segurança da informação, a gente trabalha com um time específico para olhar essa vertical de tecnologias emergentes, né, que não é só IA, tem outras tecnologias chegando com bastante força, inclusive computação quântica, que é o tema de um outro painel. Mas a gente usa uma análise que a gente faz, que é o Security by Design, né, o time de SBD, ele determina todas as diretrizes e governança para ser utilizado IA dentro da empresa. Então, nós temos ali mecanismos automatizados e agentes de IA observando o comportamento dos nossos usuários, né? E aí a gente fala nossos usuários, eu estou me referindo a escritórios, né? Tudo que trafega dentro da nossa infraestrutura, dentro do nosso perímetro ali, para poder detectar anomalias e tomar decisões baseado nessas anomalias. Isso, por padrão, já está implementado e funciona. Eu acho que o grande alerta aqui, né, para nós todos, né, independente da empresa que eu trabalho, mas acho que serve também para todos os tipos de empresas, pequenas, médias e grandes, é que os usuários, as pessoas já têm fácil acesso às soluções de inteligência artificial. Exato. E as pessoas estão estudando, estão aprendendo, estão implementando, estão fazendo as coisas. Caso público aqui, né? A gente conseguiu melhorar a nossa margem de GMV após lançar um agente virtual dentro do nosso aplicativo, do Grupo Boticário, aumentando 65% a conversão de vendas, onde a pessoa não precisa mais ir até a loja, falar assim, olha, quero comprar um presente para o meu pai gosta muito de plantas, ele é um cara mais descolado e tudo mais. Não, ele fez tudo isso por dentro do nosso agente e a gente conseguiu converter 65% mais, né? Essa iniciativa foi uma iniciativa de negócio, onde a gente conseguiu, através dessas ferramentas de detecção de anomalias e automação que a gente tem dentro da nossa infraestrutura, falar assim, putz, o time de venda direta já está desenvolvendo isso. Vamos lá conversar com eles. Porque por mais que existam processos, políticas, governança, a gente não vai conseguir que todas as áreas avisem a gente que têm iniciativas relacionadas, estão fazendo esse trabalho, né? Então, a gente conseguiu unir essas duas iniciativas para ter esse resultado. Muito bom. Camilo, mais um tema importante. Na tua opinião, quais áreas devem liderar a governança da IA? Porque um dos temas que a gente observa é justamente esse. Às vezes, a cyber acaba tomando partido, às vezes vai junto com a TI, às vezes tem uma área de risco que também está envolvida. Mas é uma ação multidisciplinar que muitas vezes não dá para você conseguir juntar todas as pontas. Então, na sua opinião, quem deve liderar essa governança de inteligência artificial dentro da organização? Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Representando, né, o setor público, né? Falo sempre, Exato. Né? Fico muito satisfeito. Sempre estamos aqui com todos os setores. E muito obrigada aí por você estar aqui com a gente, de Brasília, né? Sempre nossa, como eu falo, né? Nossa turnê acaba trazendo sempre líderes aí de todo o Brasil. Isso é muito legal. Muito obrigada. Não, acho que então é muito bacana essa troca assim por diante. E aí, contextualizando isso aí, quer dizer, hoje, né, na TI do Ministério da Agricultura, a gente cuida do Ministério da Pesca, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do IMET. Ou seja, são 4 órgãos que a gente hoje está responsável, né, na TI do Ministério. E aí eu queria colocar, até aproveitando o gancho que falou, a área de negócio realmente todo mundo sabe, mas repetindo e dando exemplo, né, como disse o palestrante anterior, dividindo aqui, eu fui chamado na ouvidoria essa semana porque a ouvidora queria me mostrar que o rapaz que acabou de fazer a faculdade de sistemas, que está terceirizado com ela lá, fez um direcionamento de e-mails, né, que agora os e-mails chegam automaticamente, distribui assim por diante. E não falou nada com a TI. A TI não sabia de nada disso. A primeira coisa que eu fiz foi, vou chamar ele para trabalhar comigo. Trazer ele para cá, tirar de lá, né? Mas, assim, mas eu falei assim, quer dizer, ele fez isso sem, né, nenhum controle, ninguém conversou nada, e assim por diante. Então, acho que reforça isso aí. O que eu vejo hoje em dia é que realmente assim, tem que ter algum comitê interdisciplinar. Eu não consigo imaginar assim, e no caso do governo, o ideal é que tenha uma secretaria executiva que congregue o pessoal da TI, onde hoje, né, a segurança está lá dentro, o pessoal do jurídico, o procurador lá jurídico chegou e, Camilo, tem uma empresa aqui que faz processo de IA maravilhoso.
né, que eu acho que é a parte do hype aí. Faz processamento, está pronto. É só contratar que resolve tudo daqui do jurídico. O outro veio agora também com a mesma situação. Então, tem que ter o jurídico, e tem que ter o pessoal de segurança, da TI, de sistemas, da ouvidoria, de controle interno, né? E assim por diante. Tem que ter, eu não consigo, mas assim, no governo, eu acho que tem que ser a Secretaria Executiva de todos os ministérios e dos outros órgãos também que existem para fazer isso aí. Perfeito. E uma coisa importante que ajuda nisso é que todo mundo que trabalha na sua empresa, no seu órgão de trabalho, qualquer seja privado ou público, tamanho, a maior parte possa ser educado em inteligência artificial. Nós vimos até também na apresentação anterior, né, que falou da educação digital, lá no primeiro problema de pessoa física. O que eu estou fazendo lá para tentar minimizar esse problema? Porque a gente fez, vai fazer agora, dia 29, 30 e 31, 3 tardes de curso de IA, com tópicos, né, de entendimento. Para todos os colaboradores do... A gente colocou, por cada contratação, são 500 colaboradores, porque vai ser online para o Brasil todo. Tá. Mas nós temos 9.000 pessoas, então vai abrir, claro, e vai ter mais gente participando, só que vai ter o certificado. Mas, então, assim, enquanto a gente não conseguir que as pessoas se conscientizem via capacitação dessa importância de trazer para a TI essa conversa, ou conversar junto, a gente vai ter problema. Muito bom. Excelente. Fábio, pegando esse gancho, né, que o próprio Camilo Mussi trouxe, os times de segurança estão preparados para esse cenário? Porque quando a gente fala de governança, né, e de ambiente multidisciplinar, os times de segurança têm que estar, de certa forma, também, né, preparados, envolvidos e treinados. Tem um grande desafio nesse aspecto também, né, Fábio? Desligou seu microfone? Estão me ouvindo? Bom. Agora sim. Bom, sem dúvida, Graça. Bom, primeiro, letramento, treinamento, preparar o time, governança, né? A gente falou bastante aqui sobre governança, em que momento cyber tem que entrar, em que momento a gente deveria iniciar uma tratativa de um elemento de risco aí, de inteligência. Eu diria até, quando a gente fala de equipes de segurança, eu expandiria até um pouquinho mais esse tema, né? Recentemente, por exemplo, vou dar um exemplo lá da companhia, da TIM, nós criamos um plano chamado Cyber Academy e esse Cyber Academy, a ideia é fazer o letramento de todos os profissionais da companhia. O que nós fizemos? Nós segmentamos os usuários da companhia em grupos de técnicos, grupos administrativos, ou seja, tem 5 segmentações diferentes. E nós estamos levando o letramento para todos esses grupos com um letramento diferente, baseado na atividade dela. Então, a gente está falando de cyber, a gente está falando de inteligência artificial. É uma parceria que nós fizemos com a Exame Sample. Bastante sucesso, bem legal mesmo. A ideia depois é que a gente vem incentivando, inclusive, que os nossos profissionais internos da companhia possam entender os riscos e servirem de replicadores disso para o mercado como um todo, né? A Anatel vem trabalhando bastante nesse tema de letramento dos usuários, da população como um todo, e cabe às operadoras também, de alguma maneira, fazer e ajudar nesse letramento, né? Então, a parte técnica, as equipes técnicas, a gente tem um letramento específico, trabalhando no uso da inteligência artificial dentro da companhia, no uso para elementos de telecomunicações, porque também o nosso segmento é um pouco... Tem situações, tem particularidades, né, que não tem para outros setores. Guia de boas práticas no uso de IA acessível a todos os colaboradores. Quantos? Tá, um pouquinho mais. Mas, assim, eu rodei esse país, né? 9 cidades. E o cenário
é muito semelhante, o que mostra que realmente tem muito trabalho a ser feito. A gente poderia passar aqui o nosso painel falando de governança, mas eu vou mudar um pouquinho, Marcelo, para aquele outro lado que eu falei. Hoje, se a gente conversar com todos os nossos parceiros que estão aqui na nossa feira, todo mundo vai falar que tem IA, né? Isso aí, todo mundo, né? Todo mundo tem solução de IA. Eu acho que realmente a indústria, já há bastante tempo, né, absorveu o processo, né, de automação e trouxe. Mas tem, Marcelo, ainda um desafio grande, né? Como integrar esse ambiente, né, ao que já tem hoje, porque você sabe que a segurança evoluiu partindo do seguinte: tem um problema com o produto para solucionar, tem outro problema com o produto. Precisa orquestrar isso. A gente já sabe que isso é um processo que está acontecendo dentro da área de segurança. Mas quando chega uma inovação como IA, isso acelera, né? Então, na sua visão, qual é o passo seguinte para realmente levar para o ambiente de cyber agentes que realmente tenham autonomia para a tomada de decisão e, com isso, ajudar a fazer frente a um cenário de ataques com uso de IA tão desafiador como a gente tem visto? Legal. Alô, alô? Alô, alô? Desligado aqui. Está ruim? Pegar o do... Testar o seu. Alô, agora vou. Ah, foi. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade aqui, Graça, é um prazer estar mais uma vez com vocês no evento, né? A gente que acompanha a Fortinet aqui desde o começo do evento vê o crescimento e o quanto, em todos os aspectos, né? Tanto na qualificação de conteúdo quanto de estrutura, cada ano vocês superam, então parabéns aí. Muito bom. Bom, entrando no tópico, né, em relação à IA e como que a gente se prepara melhor, como é que, né, respondendo a sua pergunta, o que a gente percebe é que, assim, no fundo, é um tema grande, complexo e recente para todos, né? Mesmo para o time de cyber, mesmo para os atacantes, só que sempre os atacantes eles estão um passo à frente porque eles não têm regulamentação, eles não têm ética, eles não têm vários reguladores ali, então acabam, nessa corrida de IaaS, acabam largando na frente um pouco, infelizmente. O que a gente percebe é que a tendência é que chega um momento em que vai ser uma grande batalha entre IaaS, tanto da proteção aqui do lado... A IA da defesa e a IA do ataque. E a IA do exatamente. ataque, né? E por que isso, né? Primeiro que os criminosos eles ganham muita escala com os ataques, como a gente já comentou aqui, só que a gente precisa se preparar internamente com os times de proteção, com o SOC, com as ferramentas e todo o ecossistema, como você comentou. Acha que time hoje é um dos maiores desafios, né? O time está preparado, os times de segurança estarem preparados para usar essa inteligência artificial dentro da área de cyber, né? Eu ouço muito isso, né? Sim, assim, os times precisam estar preparados para usar isso, mas não necessariamente as pessoas capacitadas, mas precisa ter uma questão de governança também, de direcionar como é que a gente vai fazer essa governança proteção. de cyber também, né? Quer dizer, a gente fala de governança, mas tem que ter governança dentro da área de cyber também, né? Exatamente. Então, assim, um time de SOC, por exemplo, hoje ele tem ferramentas que ajudam muito na operação. O SOC foi o que avançou um pouco mais nessa questão, né, da autonomia, né? Exato. E isso, assim, precisa alcançar uma escala em que essa padronização, que a gente utilize IA como uma padronização, para que essa batalha, ela de fato aconteça, porque do lado de lá já está acontecendo. Agora, do lado da proteção, a gente precisa profissionalizar mais. Você falou uma palavra importante, uma padronização, né? Exato. Vai ser preciso, né? E o que a gente vê, assim, por muito tempo, a questão do hype é que a IA, ela parecia uma solução em busca de um problema, né? Acho que o Fábio comentou muito aqui, é isso que dá a sensação de hype. E o Fábio acho que comentou muito bem aqui que, na verdade, assim, esse ano a gente já vê que é uma realidade, né? Isso está acontecendo, a gente vê diversos ataques. A gente tem dados aqui até do FortiGuard Labs, que é o nosso laboratório de pesquisas e ameaças avançadas, em que a gente já tem varreduras na internet acontecendo, 36 mil eventos por segundo. Então, assim, isso humanamente é impossível. E os ataques, eles sempre foram automatizados, né? Uma coisa é falar de IA, outra coisa é falar de automação, como você pontuou no começo. Só que a escala que a IA dá para a automação ela é muito grande. E se a gente não estiver usando a IA do lado de cá também com governança para se proteger em relação a isso, a gente não acompanha essa evolução dos cybercriminosos. Perfeito. A gente vai continuar falando sobre esses dois lados aí, né? O lado bem e mal, mas eu já quero trazer aqui algumas perguntas, né? Uma para você, Fábio Soares. A pergunta é a seguinte: por que nem todos devem ter acesso à IA? Por que estabelecer essa graduação, né? Boa.
Bom, assim, primeiro porque a gente está falando aqui bastante de Shadow IA também, né? Isso. Se você libera, deixa isso avançar, muitas vezes você perde o controle. Então, assim, é óbvio que é uma tecnologia que... Eu brinco isso lá na área de cyber, acaba sendo um vilão, né? Todo mundo olha e fala, pô, por que vocês estão bloqueando? Assim, eu gostaria de liberar para que todo mundo pudesse usar à vontade. Mas dentro da companhia, isso tem que estar alinhado com o objetivo estratégico da companhia. Tem áreas que não tem. Assim, um vendedor de loja, um exemplo simples aqui, que é uma pessoa que, obviamente, ele está mais tempo fora da tecnologia do que dentro, utilizando alguma ferramenta específica nossa. Ele é mais usuário de ferramentas internas do que tem que trazer alguma necessidade específica. Ou, vamos imaginar que eu não preciso liberar um acesso de upload de informações para um usuário de loja. Ele pode consultar um chat GPT, um Copilot ou algo assim, mas não necessariamente ele precisa fazer upload. Um exemplo assim, bem alto nível. Então, a segmentação ela é mais para isso, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de controle, para que a gente possa atrelar aquelas pessoas que tenham acesso somente para aquilo que, de fato, elas vão usar. O lance do need to know, né? Então, acho que é um pouquinho nesse sentido. Ainda explorando algumas perguntas nesse sentido, Alan. Ontem a gente teve um esquenta, né? E o pessoal ali meio dividido, alguns bloqueando para depois liberar, criando ali alguns mecanismos de bloqueio, outros não bloqueando, e mais usando muitos recursos ali para acompanhar e poder bloquear, talvez, no momento adequado. Como é que vocês estão trabalhando isso no Boticário? Não tem bloqueio? Ou vocês acompanham o uso para talvez entrar na hora ali no momento correto? Como é que está sendo essa estratégia? Isso, a gente tem uma política de monitoramento muito mais forte do que bloqueio. Então, não tem bloqueio? Não tem bloqueio. Hoje, o nosso colaborador quiser usar, por exemplo, o ChatGPT, ele usa. Mas antes de acessar, eu coloco um disclaimer gigante na tela dele. Atenção! Olha, você tem certeza que você quer prosseguir? Você já conhece o ChatGPT, né, do GB, que a gente chama, né? Então, a gente tem o nosso próprio Gemini com todas as políticas ali de tráfego implementadas e entrega e dissemina esse conhecimento para o colaborador. Agora, se ele insistir em querer usar o ChatGPT para outras coisas, ele pode usar e todo aquele tráfego ele é monitorado, né? É um risco que, obviamente, é iminente e está super alinhado com o CEO, com o board, né? E isso a gente também trabalha para outras ferramentas que a gente usa, né? A gente deixa a navegação mais fluida para o nosso colaborador e, obviamente, tem um esquema todo de monitoramento, de inteligência muito forte para detectar anomalias, que é o ponto que eu trouxe na primeira pergunta. Só para rebater aqui, bloqueio lá na TIM? Pouquinho de bloqueio? Temos um pouco. Assim, a gente bloqueia um pouco na linha do Alan, a gente monitora bastante. A gente também tem um canal de que se o usuário tem a necessidade, ele submete essa necessidade para a gente, para uma avaliação e futura liberação. Assim, eu diria que o 80% liberado, 20% bloqueado. A gente pegou aquelas áreas que são mais complexas, que a gente vê que não tem nenhum... Fizeram ali uma avaliação, fazer um bloqueio inicial. Uma pergunta aqui do Roberto Arteiro, Camilo Mussi. Como equilibrar a segurança dos modelos de IA, né, que exigem grande volume de dados? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Quais exigências de privacidade e proteção de dados? E agora, então, a ANPD como agência, né, abraçando a inteligência artificial, tem uma expectativa aí de como isso vai acontecer. Como é que você vê aí esse ponto nevrálgico aí de tanto volume de dado e a privacidade também sendo tão importante aí de ser monitorada e cuidada, né, dentro da empresa? Eu vou responder primeiro até essa aí, mas vou primeiro também falar dos dois falaram. Quem me conhece sabe que eu sou muito sincero, transparente. Eu sei, Camilo. Eu quero que saiba. Eu não monitoro, nem controlo, não bloqueio, não faço nada. Eu não consigo fazer isso, né? Então, assim, Teste, 1, 2, 3, testando.
Som, testando. Testamos aqui. Som, testando, 1, 2, 3, teste. É proibido isso aqui, é proibido subir arquivo, é proibido não sei o quê, tal. E eu nunca vou conseguir proibir ele subir na casa dele. Então, assim, ou seja, o arquivo que ele não... Se ele tem que fazer um laudo, um relatório, uma coisa assim, em cima de um arquivo que ele tem, com dados privados, né, privativos e tudo mais, e aí o gancho da pergunta, ele vai pegar isso aí, vai usar vai baixar isso aí de algum modo. Tudo bem que eu tenho um bloqueio de pendrive lá, mas ele pode mandar por e-mail, assim por diante, e vai subir na casa dele e fazer o relatório que ele quer fazer, assim por diante. A área nossa de comunicação pediu para comprar o ChatGPT. Eu falei, não vou comprar. Porque eu não posso escolher no caso de governo, eu não posso escolher uma ferramenta que eu tenho que comparar com outras ferramentas, assim por diante. Mas é menos de 70 mil que é dispensa de licitação. Mas daqui a pouco o outro vai querer, de repente vira compra fracionada. Passa de 70 mil, menos 10 compras. Então, tudo isso. Então, eu acho realmente assim, o trabalho que tem que ser esse de aculturamento, de capacitação, para as pessoas entenderem. Ou subir um laudo de azeite que vem da China, de Portugal, por exemplo, no ChatGPT, para fazer um parecer mais rápido. Nós estamos, inclusive, fazendo um sistema de IA para isso, chamado Olivia, né? Por causa de oliveiras. Os nomes bonitos que a gente escolhe. Então, Olivia, para tentar que ele use o sistema que a gente está oferecendo. Oi. Alô, teste. Alô. Tudo certinho? Obrigado. E, claro, talvez no início, se conseguir pegar alguma outra pessoa. E dou como exemplo, só e fechando aqui, um amigo meu está usando o ChatGPT, falou para a filha fazer terceiro ano do ensino médio, estudar para a prova. E ele resolveu perguntar... Faça um resumo das questões de história, geografia tal da escola do Marista de Brasília. Aí ele fez para a filha, chegou no outro dia, a filha veio, pai, 80%, 90% das questões estavam nas mesas. Que o professor usou o ChatGPT para fazer a prova. Entendeu? Então, ou seja, isso acontece também, né? O professor usou, disse que era do Marista, queria isso assim. Nossa. Então, ou seja, por isso essa dificuldade de controle, entendeu? Exato. Graça, até claro. Pegando o gancho desse tema da conscientização, a gente tem a impressão de que os usuários não ligam para o tema de cyber, né? Muitas vezes. Eu vou dar um exemplo desse da TIM. Essa academia que eu comentei, essa Cyber Academy, foi a 5ª academia que foi lançada dentro da TIM. Tem o IA Academy, a Agile Academy, tem outras academias que não tem muito a ver com o tema de cyber. E quando nós fomos lançar, o time do RH falou, cara, vamos fazer duas lives de lançamento, porque como não é um tema muito sexy, o pessoal talvez não se conecte e tal, então vamos fazer 2. Né? A gente fez presencial e remotamente para o pessoal acessar. Fizemos uma em São Paulo e uma no Rio. A primeira, em São Paulo, foi a maior live de lançamento de todas as que foram feitas dentro da companhia. E olha, não era a primeira, ou seja, a primeira normalmente é a que tem mais atratividade. Então, as pessoas querem receber essa informação, as pessoas têm interesse nessa informação. Então, o letramento é muito importante, cara. Perfeito. Pessoal, muitas perguntas ainda sobre IA. A boa notícia é que a gente vai falar muito desse assunto ao longo do dia. Todos os painéis, de certa forma, vão abordar. Vocês também com muitas perguntas sobre gestão de terceiros. A gente tem um painel específico sobre esse tema. Então, a gente vai passar o dia de hoje. São 6 debates, 6 painéis de debate, 3 na parte da manhã, mais 3 na parte da tarde, com todos os CISOs e líderes aqui no palco, os nossos parceiros também. Então, vai ter oportunidade aí da gente debater e trazer todas essas questões que vocês estão encaminhando aqui, ok? Muito obrigada por hora. Salva de palmas aqui para os nossos painelistas e vamos dar continuidade aí ao nosso evento. Muito obrigada a todos vocês.